Muito boa noite, muito boa tarde. Aqui é o Patrímio falando diretamente de uma academia no centro de Alphaville, em São Paulo. Na verdade, eu acho que não é nem bem uma academia. É um grande centro de treinamento. Eu vou contar uma história pra vocês aqui e eu quero ver o que vocês acham sobre essa história. Estava eu aqui no centro de treinamento e de repente, encetado por um certo diálogo com o indivíduo, me vem a seguinte palavra: mesmo que eu me lesione, eu vou continuar forçando-me ao máximo no exercício físico, porque os atletas são os campeões. E os verdadeiros atletas são aqueles que se quebram, são aqueles que ultrapassam seus limites, blá 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 blá. E aí, meus amigos, e aí, minhas amigas, eu fiquei aqui refletindo o quanto que essa idolatria do trabalho duro é uma coisa premente hoje em dia. Essa supervalorização de você se quebrar, você se destruir e etc. é uma coisa premente hoje em dia. É impressionante como cada vez mais nos afastamos do equilíbrio. Cada vez mais nós nos afastamos daquilo que é uma vida prática sustentável. Porque eu fico aqui pensando, né? Imagina eu, como atleta, eu venho aqui, eu me quebro. Venho aqui, eu rompo, sei lá, o meu bíceps femoral aqui da minha perna. E aí eu venho aqui e fico tentando forçar. Existe um certo ponto que essa lesão crônica, essa lesão aguda se torna uma lesão crônica. E é a partir desse momento que eu não consigo mais executar a prática do exercício físico do mesmo jeito que eu estava executando antes. Que sentido isso faz, cara? Que sentido isso faz? Eu me forçar a tal ponto que eu não consiga mais praticar o exercício físico. E aí você pode me dizer o seguinte: não, mas só que essa forçação é justamente uma forçação muito mais mental, porque o verdadeiro atleta não tem barreiras mentais. Na minha opinião, não, cara. Na minha opinião, o verdadeiro atleta é aquele que consegue superar a barreira mental de conseguir não praticar a prática quando é necessário que ela não seja praticada. Perceba, todos os grandes campeões, cara, eles têm pausas, eles têm seus excessos, eles têm as suas questões, etc. Mas no momento certo, no momento anterior à lesão, eles vão lá e eles param a sua prática. Por quê? Porque esses caras são os verdadeiros campeões. Agora, em contrapartida, a gente tem essa super valorização do trabalho duro, do esforço, da autodestruição, que eu denomino como sendo uma sadopropensão cotidiana, certo? Um sadismo cotidiano, na verdade um masoquismo cotidiano, né? Não é um sadismo, é uma masopropensão cotidiana, é um masoquismo cotidiano, cara. O seu cotidiano ele é tão depauperado, ele é tão destroçado, ele é tão destruído que você tem a necessidade de se destruir mais e mais e mais, até que você chega em um ponto na qual a sua existência se torna algo totalmente destruído, entende? E eu não entendo muito bem isso, sabe? Eu me exercito para conseguir construir uma máquina corporal suficientemente capaz de fazer um exercício, de fazer as suas funções, de executar tudo aquilo que deve ser executado de forma sustentável, de forma longeva, de forma que o horizonte temporal da prática física, da prática intelectual e das outras práticas seja mantido. Eu quero continuar me exercitando, eu quero continuar fazendo tudo aquilo que eu faço até que eu tenha 60, 70, 80, 90, 100 anos. É isso que Platão fazia. É isso que os grandes gregos faziam. Por quê? Porque eu, como um grande grego, eu procuro o equilíbrio, a eudaimonia, o termo médio. Entende? E é isso, cara. Eu aqui nesse centro de treinamento, nessa era dos extremos, nesse ambiente de excessos, eu percebo isso, cara. Indivíduos que concretamente ultrapassam o limite do seu físico por uma idolatria própria e por uma idolatria terceirizada, de tal modo que eles se tornam inválidos de tornarem-se máquinas de performance, máquinas de sucesso e etc. Eu não entendo muito bem, cara.
Observe a beleza dos animais, observe a beleza das máquinas, observe a beleza de tudo isso, a beleza do mundo físico, cara. E como a beleza desse mundo físico, de certa maneira, suplanta a decrepitude do mundo humano, que vem aqui e tenta vaidificar, tornar mais vaidoso o seu cotidiano, as tantas, as tantas, as tantas. E assim, eu acho que é uma boa e válida reflexão. O quanto que nos dias atuais, respondam aí nos comentários, o quanto que nos dias atuais o sofrimento é uma idolatria e o conforto uma recusa. Qual é o problema? Eu vejo muita gente aí falando, bebê. O conforto é uma recusa, o conforto é um motivo de vergonha. Que porra é essa, cara? Isso não faz o menor sentido. O conforto ser um motivo de vergonha, que sentido isso faz, cara? Todo animal busca um certo conforto. E a gente entra dentro de um paradoxo que é o seguinte: nós alcançamos o mais alto nível de conforto que a humanidade já alcançou. Mas a gente se culpa por isso. E no momento em que a gente se culpa por isso, a gente começa a idolatrar a destruição, o machucado, o esforço puro pelo esforço. O que não faz o menor sentido, cara. São os princípios do judô Jigoro Kano. Máxima eficiência, com mínimo esforço. Usar o peso do oponente contra ele mesmo. Você tem que usar o próprio peso da máquina contra você, contra a própria máquina. E assim você vai se transformando em um indivíduo verdadeiramente eficiente. Certinho? Essa foi a reflexão que eu fiquei aqui pensando muito ao longo de todo esse período que eu estive dentro dessa máquina, dentro desse templo do corpo, que é o centro de treinamento que eu estou inserido. Boa, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau!